Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma edição do programa TV Pé de Figo, no VV8, canal 8 da NET para Valinhos e Vinhedo. O filósofo, teólogo e ecologista Leonardo Boff escreveu em um de seus livros que tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, enfim, o planeta Terra. Nos últimos dias, nós vivemos aqui um caminho um pouco ao contrário disso, com a queimada na zona rural, que deixou a nossa população um pouco chocada até, ou bastante chocada, na verdade. O nosso convidado de hoje, o Fábio Mota, é um estudante de biologia, e ele foi conferir de perto o estrago que essa queimada provocou. Olá, Fábio, como vai? Muito bem, e você? Tudo jóia. Vamos iniciar, então, falando um pouco, né? Você tem 21 anos de idade, né? Isso. Nasceu em Valinhos mesmo? Nasci em Valinhos mesmo. Tá. E você mora ali nas proximidades, né, de onde ocorreu um dos focos do incêndio? Moro sim, eu moro bem próximo ao Palmares, aqui no Santa Elisa. Ah, no Santa Elisa. Isso, próximo ao Flex. Tá. E a gente ficou bem afetado pelas queimadas, não só pela fumaça e a diminuição na qualidade do ar, mas porque era uma sensação horrível escutar aqueles estalos da queimada durante a noite. E Tá. saber que a gente não conseguia fazer nada. Nós vamos falar ainda sobre isso, mas primeiro eu queria saber um pouco mais de você. Todos nós queremos saber um pouco mais de você. Você estudou em que colégios em Valinhos? Como é a sua trajetória? Bom, eu posso dizer que eu mudei bastante de colégio. Eu iniciei estudando na Boa Esperança, desde pequenininho. Acabei me mudando para Santa Catarina por cerca de 6 meses. Estudei, fiz o final do pré lá. Voltei para Valinhos e iniciei meus estudos na Padre Leopoldo, quando ela ainda era próxima ao Alves Aranha. Conhece? Na Ali Rua naquela Itália. região. Isso, na Rua Itália. Eu tinha perdido o nome. Estudei lá até o quinto ano, se eu não me engano. Ao quinto ano. E fiz até o ensino fundamental, o resto do ensino fundamental até... Não, finalizei o ensino fundamental no Antoniazzi, próximo ao shopping. Sei, no Depois Santo disso, Antônio. completei o ensino médio no Alves Aranha, que foi onde eu me desenvolvi tanto para áreas sociais, e comecei a ver a biologia como algo que eu queria. Não era o melhor dos alunos no ensino médio, mas comecei a me desenvolver para esse lado. Tive auxílio de muitos professores que me incentivaram. Nesse mundo hoje em dia de tanta concorrência, né? Tanta Sim. preocupação com o futuro, com ganhar dinheiro, o que leva um jovem a escolher a biologia para estudar? Ah, cara, isso é muito fácil de te responder. São os animais. No começo da minha infância foram os invertebrados, principalmente aracnídeos, as aranhas. Eu era doido por caçar aranha. Eu vivi muito tempo na casa da minha avó, então era a minha diversão tirar os quadros da sala, de todos os cômodos da casa dela em busca daquelas aranhas de teto, sabe? Aquelas com a patinha bem fininha que você encontra, parece uma poeira. Então, essas aranhas me colocaram no meio. Aí eu fui me desenvolvendo a querer encontrar animais maiores, a encontrar aquelas caranguejeiras grandes. E meus pais tinham um problema gigantesco com isso, porque eu simplesmente encontrava e pegava na mão. 7, 8 anos, e levava para eles verem como se fosse um tesouro, sem ter noção nenhuma de qualquer tipo de risco. Entendi. Então, eu acredito que foram esses invertebrados que me levaram a gostar tanto de biologia. Hoje, eu me interesso muito mais por animais maiores, por primatas, principalmente, mas foram esses pequenininhos que me interessaram na biologia. Você falou de aranha aí, mas nós temos uma foto com você brincando com uma cobra, né?
Exatamente. Como é que é a história dessa cobra? Eu fui em uma chácara em que um amigo mora, ele é caseiro lá, a família dele. E eu sempre tive interesse de gravar e trazer para as pessoas animais assim que a gente encontra em chácara, nas casas, e comecei a postar no Instagram. Nesse caso, a gente estava mexendo em uma área da chácara dele que tinha muitas bananeiras. E essa cobra estava ali descansando embaixo da folha de bananeira, é uma papalesma. Ela tem outro nome comum também, mas é um nome que assusta, que é jararaquinha dormideira. E é óbvio, traz o nome da jararaca, o pessoal acha que tem veneno, mas ela literalmente tem a dieta dela baseada em lesmas. Então, super inofensiva, mas que assustava tanto ele quanto a mãe dele. Então, eu fiz um manejo para uma área de uma chácara próxima, que não tinha sido vendida nem nada, então era só mata. Mas rendeu uma fotinho e um vídeo deu fazendo uma explicação sobre ela. Entendi. A gente viu também um dos seus trabalhos, né, que saiu publicado num jornal de Valinhos, né, não sei qual jornal foi, o Terceira Visão, né, Isso, terceira visão. sobre os É, gambás, né? sobre os gambás. Esse Então, estudo então, Fábio, é, a gente vê os gambás muito próximo das pessoas, em grande quantidade, né? Porque uhum, nas redes sociais são muitas fotos, né? Muita gente falando sim, sobre o gambá, né? Algumas pessoas com medo, outras reagindo de forma violenta. Conta um sim. pouco a história desse seu trabalho sobre os gambás tão próximos da área urbana. Esse trabalho se iniciou porque eu queria entender por que os animais estavam vindo tão próximos às áreas urbanas. Eu já sabia a resposta óbvia, que era pela questão do desmatamento, mas eu queria entender mais profundamente. Eu recebi auxílio de um professor da minha faculdade, o professor Carlos, que assim segurou na minha mão e foi me levando junto com ele nessa caminhada. E a gente conseguiu conduzir um estudo que foi de quase de maioria de forma remota, para entender por que eles tinham que ter se adaptado à área urbana e sair das florestas. E qual que era a consequência disso para esses animais? A gente entendeu que nos períodos de, vamos dizer, de seca nas árvores frutíferas, eles tinham que vir para as áreas urbanas, o que era benéfico para eles de certa forma, porque esses animais têm uma vida noturna. É um contraste com a vida humana, né? Que em sua maioria dorme durante a noite. Mas, assim, esses animais acabaram sofrendo com essa adaptação. Existem registros de atropelamento em massa desses animais, muitos animais sendo encontrados atropelados, muitos animais mortos por animais domésticos, principalmente cachorros, porque a gente acha que aquele animal todo bravo, gritando e tudo mais, porque esse é o jeito dele se defender, ele tem que te assustar. Sim, É, é, ele só quer que você pense, meu Deus, eu vou tomar uma mordida dele. Mas não, na verdade é quase impossível que isso aconteça. São animais, não posso dizer dóceis porque eles querem se defender, mas que dificilmente vão causar algum dano. Eles são animais extremamente assustados e que um dos métodos de defesa dele é o mais maléfico para ele, por assim dizer, que é a tanátose. Tanátose é ele se fingir de morto. Então, essa adaptação de se fingir de morto do gambá trouxe para ele mais mortes e tudo mais. E, em consequência disso, ele teve que encontrar outras, como assustar as pessoas, parecer bravo e tudo mais. entendi. Mas esse estudo conseguiu mostrar para a gente que, em contato com as pessoas que eu conversei, do meio urbano, pessoas que moram perto de matas e tudo mais, que mais pessoas do que eu imaginava têm consciência de que esses animais são muito benéficos para a fauna. Eles se alimentam de animais peçonhentos, escorpiões, cobras venenosas, e são bioindicadores de que a fauna está equilibrada.
Então, em uma mata que você não enxerga gambás, aquela mata pode estar totalmente em desequilíbrio. Em perspectiva, eu acho que é isso. Viu, Fábio? Esse estudo. Agora, quando a gente começa a perceber uma grande quantidade dos gambás próximo das nossas casas, né, da área urbana, significa, podemos concluir que está sendo invadida ou desmanchada as áreas de mata e as áreas rurais? Com certeza, com certeza. Essa adaptação não se daria se eles não precisassem buscar alimento. Em tese, uma área da floresta teria um período um período frutífero, onde eles estariam se alimentando ali. Quando esse período acabasse em um lado, eles poderiam migrar para outra área com essas frutas e esses alimentos em abundância. Com o desmatamento desenfreado aqui na nossa cidade, não só aqui na nossa cidade, né, em vários lugares do Brasil, esses animais não têm onde procurar alimento. Então, eles têm que vir por meio urbano. É uma coisa que o pessoal pensa, ai, que bonitinho, eles se adaptando, vindo perto dos seres humanos. Mas não é. Eles precisam disso, senão eles não sobrevivem. Então, esse desmatamento desenfreado tem ajudado bastante nisso. Verdade. Fábio, a gente, nos últimos dias, né, nas últimas semanas, nós vivemos aqui em Valinhos e em várias cidades da região e em outras localidades do próprio estado de São Paulo, né, um período dramático de queimadas, né? E Sim. Você se manifestou, né, também a respeito disso. Você fez um trabalho de verificação, né, de averiguação o que aconteceu de fato. E tomou uma postura muito contundente até com relação a isso. Nós vamos conversar sobre isso logo depois do intervalo. Perfeito. Fique aí, a gente volta já com o Fábio Mota, o jovem biólogo da nossa cidade de Valença. Precisando vender ou alugar um imóvel? A Aguiar Imóveis tem as melhores opções, não só em imóveis, como também em seguros e consórcios. Com responsabilidade social e bom atendimento, o Grupo Aguiar tem o orgulho de ser valinhense e busca sempre as melhores condições para você. Então, precisou vender ou alugar imóveis, cotar seguros e consórcios? Entre em contato com o Grupo Aguiar, em Valinhos, na Avenida Joaquim Alves Correia, 4814. Telefone 19-3829-9940. Ana Zumeli, Clínica Estética, há mais de 5 anos no mercado. A Clínica Estética Doutora Ana Zumeli vem se destacando com o foco no cliente e na segurança estética que você precisa. Uma estrutura pronta para os cuidados em você. Botox, enzima, gordura localizada, nutricionista, tudo para a sua beleza. Avenida Orozimbo Maia, 360, Sala 1008, no centro de Campinas. Acesse doutoraanazumeli.com.br. O WhatsApp 19998268474. Fale que viu na VV8 e ganhe 10% de desconto em qualquer tratamento. Há 14 anos oferecendo o que há de melhor em usinagem de precisão e ferramentaria, a SEAP Usinagem possui os mais modernos equipamentos para garantir sempre o melhor resultado para sua empresa. Com profissionais especializados, é garantida a excelência do trabalho, por contar com o sistema de gestão certificado conforme norma ISO 9001. A SEAP Usinagem conta com um portal com cabeçote angular que suporta 15 mil quilos na mesa, torno CNC, torno convencional, retífica cilíndrica, retífica plana e tridimensional. A SEAP Usinagem atende indústrias de grande, médio e pequeno porte. É garantido os melhores resultados para sua empresa com a SEAP Usinagem. Telefone 19 3225 8859.
A Elétrica Avenida Valinhos Limitada, situada na Avenida Independência, 194, Centro, na cidade de Valinhos, é uma empresa do ramo de materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, churrasqueiras, ar-condicionado, aquecimento solar, rede credenciada CPFL, energia fotovoltaica, projeto e ART, rede primária em baixa e alta tensão, com estacionamento próprio, experiência de 30 anos no mercado. Então, pensou em construir ou reformar? A Elétrica Avenida está pronta para atender você. Acesse eletricaavenida.com.br. Telefone 19 3871 8851. De volta com o programa TV Pé de Figo, no canal 8 VV8 TV da NET, canal para Valinhos e para Vinhedo. E hoje conversando com o Fábio Mota, que é um estudante de biologia, que teve destaque nos últimos dias a respeito dos acontecimentos das queimadas e da destruição das áreas verdes e dos animais na nossa cidade. Fábio, conta para a gente como foi o seu sentimento como estudante da fauna e da flora assistir às queimadas, né, que tomaram conta de grandes áreas, né, verdes na nossa cidade. Assim, foi um sentimento de impotência. Eu, como estudante, eu me voluntariei para fazer resgate desses animais, mas a gente não conseguiu fazer resgate nenhum. Já não tinha mais o que resgatar. No período em que estava tendo as queimadas, era quase impossível tanto apagar o incêndio quanto entrar nessas queimadas. Então, a gente teve que esperar o momento, as queimadas cessarem para a gente conseguir acessar essas áreas. E, assim, eu chorei igual uma criança quando eu encontrava tanto os animais mortos e os animais que a gente sabia que estava morto, mas não podia ver. O que aconteceu muito com os teius. Esses lagartos aqui que a gente tem na região, esses enormes lagartos, é um dos maiores da América do Sul, e eles se intocavam para fugir das queimadas, e a fuligem fechava a toca deles, então eles cozinhavam lá dentro. Só de mexer nas tocas a gente podia sentir o cheiro. E assim, eu me senti como se eu não pudesse fazer nada, porque depois de conversar com outros moradores, conversar com as pessoas que estavam ali perto, mais próximas do que eu, desses incêndios, a gente concluiu que a fauna não está se recuperando. É tão recorrente esses incêndios que a fauna não tem tempo de se recuperar. Há 5 anos atrás, o pessoal via cervo, outros mamíferos maiores fugindo das queimadas. Há 3 anos atrás, o pessoal conseguia enxergar pequenos mamíferos como gambás, alguns macaquinhos, fugindo dessas queimadas. E de 1 ano para cá, o pessoal só conseguiu encontrar assim, pássaros pequenos, de pequeno porte, e insetos. Então, a fauna não se recupera mais. Não tem tempo mais para os animais de grande porte voltarem, para ter uma área verde para esses grandes animais, para ter uma ecodiversidade para eles se sustentarem lá. É uma degradação atrás da outra. Então, a única coisa que eu conseguia sentir era impotência. E, de fato, é uma impotência mesmo. E uma morte, além da morte, o sofrimento, né, Fábio? Os animais. Sim. É dolorido mesmo a gente ver isso. Numa das manifestações que você também publicou, né? Quais as causas dessas queimadas, né? Existe, assim, uma grande desconfiança no ar de que não é possível que essas áreas, sempre essas áreas são atingidas por queimadas. Você tomou uma posição contundente com relação a isso. Explica para a gente como é essa sua posição. Assim, não só minha posição, como a de moradores próximos em massa, assim. Não foi um morador, não foi 2, foram todos que eu conversei, concluíram que não é possível que essas queimadas sejam ocasionais, cair um balão, porque
são áreas de interesse imobiliário, áreas de especulação imobiliária, que a gente fala, onde não compensa para quem está fazendo aquela especulação imobiliária que tem uma região com árvores nativas, que tem uma região bem florestada, porque a cada árvore que for derrubada naquele local, ele vai ter que fazer uma compensação. Então, se aquela área já está degradada, já não tem essas árvores, a compensação que ele tem que fazer é muito menor. Então, eu acredito que seja por grupos imobiliários cometendo esse crime, porque eles não têm a ganhar com áreas verdes bem florestadas, eles só têm a perder dinheiro. Então, assim, é uma consciência regional, é uma consciência de Valinhos que isso aconteça. Muitas pessoas acreditam nisso além de mim, mas ninguém sabe como fazer nada. Parece que o interesse de órgãos públicos seja ganhar com isso, não tentar combater. Não tem retorno monetário em combater isso. É o que aparenta, né? É o que aparenta. Então, além de ser um crime, é um crime com agravante de ser premeditado, calculado. Sim, né? Exatamente. Tá. Porque o que acontece é a perda de qualidade de vida nessas regiões. São regiões onde a qualidade do ar era ótima, existia uma conexão entre fauna e a comunidade civil, e são agravantes que vêm assim, desde da perda dessa qualidade do ar, desde a perda de árvores nativas que não voltam, a perda de fauna nativa que não volta. A gente teve o registro do Juliano Fujita, de um macaco, um sauá, que é um macaco já em risco de extinção, que a gente tem aqui na região, que ele ouviu assim, aos prantos, aos gritos. Ele não podia fazer nada, não tinha como entrar. E essa fauna nativa não vai se recuperar. São crimes, assim, que, na minha opinião, não deveriam ser deveriam ser inafiançáveis, porque é uma perda para a sociedade como um todo. Então, quer dizer, o Fujita ouviu durante os incêndios os animais Sim. gritando e chorando. Sim, e não tinha, como eu falei, a gente não tinha como fazer nada porque o fogo estava muito alto. E não tinha um auxílio assim grande. A gente tem um caminhão do Corpo de Bombeiro aqui. E em alguns pontos o caminhão nem conseguia chegar. O pessoal do Corpo de Bombeiro tinha que pôr na mochila e ir subindo a pé. Então, assim, não existia recurso para salvar esses animais. E nem chegar na região onde esses animais estavam. Entendi. Fábio, a gente tem notícia também que o seu trabalho não é só o de registrar o desastre e lamentar o desastre, mas também Sim. você elaborou e fez uma proposta, um projeto de revitalização aí da região onde você mora, do Jardim Elisa, não é isso? Exatamente. Eu fiz esse projeto com auxílio, e na verdade o projeto foi em 3 pessoas. Foi o auxílio do Gustavo Ruivo e da Mariane Rural. O Gustavo Ruivo, infelizmente, só pôde estar auxiliando a gente na retirada do lixo de início, e a Mariane Rural foi quem elaborou o projeto junto comigo. Vou começar desde o começo do projeto para especificar melhor. Claro. Eu, por conta da faculdade e dessas iniciativas de querer trazer os animais e a fauna para o convívio das pessoas, eu ia fazer fotos nessa área de mata ciliar da Rosa Belmiro Ramos, aqui do Santa Elisa. E fazendo fotos, eu tive que passar um período de mais ou menos 1 mês sem poder ir lá, porque eu estava com problemas de saúde e tudo mais. Quando eu retornei para essa área que eu fazia fotos, eu encontrei, assim, uma montanha de lixo, mas uma montanha enorme de lixo, de reciclável. E aí começou um processo de fazer denúncia para órgãos como a Guarda Ambiental e, assim, não ter retorno nenhum. Foi, assim, um árduo trabalho de conseguir um auxílio para fazer essa retirada do lixo.
Aí eu consegui o contato da Mariane Rural e do Gustavo, e a gente começou a elaborar a melhor maneira de fazer essa retirada do lixo, porque a gente tinha um carrinho para fazer essa retirada e não vencia. O ecoponto permite que a gente entre nele uma vez só com lixo e nada mais, a gente precisava de um caminhão. Então, assim, a gente começou a elaborar um plano de retirada desse lixo e de um reflorestamento dessa área, porque eram vários trechos onde tinha o descarte irregular de lixo, eram vários trechos onde a gente encontrava animais mortos, principalmente na entrada dessa seleta de lixo, porque faltava iluminação. Então, animais atropelados, animais de grande porte, como capivara, animais de pequeno porte, como saguis, a gente tinha gambás também atropelados nesses trechos onde a iluminação faltava placas de controle de velocidade. Então, precisava ser feito algo, assim. A gente não podia ficar quieto e a gente precisava de ajuda e recursos, porque como 3 estudantes de faculdade vão conseguir fazer isso sozinho? Então, a gente elaborou uma PRAD de recuperação dessa área, e a gente foi muito abraçado pelo Conselho de Meio Ambiente e conseguiu... O que é a PRAD? A PRAD é um projeto de recuperação de uma área de preservação permanente. Áreas ambientais como uma mata ciliar devem ser na teoria, áreas de preservação permanente, onde você não pode mexer, onde você não pode tocar, não pode modificar. Porque, assim, o curso do rio não é só a água que está passando ali. Além desse rio, que é o Ribeirão Pinheiros, que passava nessa mata ciliar, ser de importância até Campinas, porque ele abastece o Atibaia, ele carrega a importância de fazer a passagem de vegetação nativa, ele leva pelo rio sementes de árvores nativas e árvores mesmo exóticas para outras áreas, a passagem de fauna por essas áreas. Então, assim, uma área de preservação permanente não deveria, em tese, ser tocada, mas a gente tem esse problema aqui, em muitas outras regiões, de haver esse modificamento. A gente conseguiu o auxílio do Gustavo Jansen, eu acho que ele é secretário de obras, e eles conseguiram fazer essas... Vocês levaram o projeto para a prefeitura, secretário de obras. Levamos para o Conselho de Meio Ambiente. No Conselho de Meio Ambiente, na reunião, a gente conseguiu visibilidade do secretário de obras, que é o Gustavo Jansen, e ele conseguiu levar isso para esse lixo ser retirado. Mas, em contrapartida, era uma área, a gente veio a descobrir que depois dessa retirada do lixo, que quando você retira o lixo com o trator, a área fica toda degradada, fica assim um solo infértil. A gente descobriu que lá é uma área particular, então a gente ainda está no trabalho de descobrir de quem é essa área particular e de conseguir assim uma conversa para que seja reflorestada aquela área, seja feita uma praça ecológica, porque é uma coisa que falta aqui em Valinhos. Parques ecológicos, parques em comunhão com a sociedade, porque assim, as pessoas só entendem o que é importante, como a natureza é importante, quando elas têm essa conexão. Então era isso que a gente queria trazer nesse projeto. Além da retirada de árvores exóticas, além de feitas passagens de fauna, controle desse descarte de lixo, a gente queria fazer uma ecopraça ali. E ainda está em tratamento as coisas, ainda tem algumas questões pendentes, mas a passos bem devagares a gente está conseguindo conquistar isso. A retirada do lixo, que ficava bem ao lado do rio, assim, uma montanha de lixo caindo no rio, já foi retirada, que era um dos principais pontos importantes. Agora é ir para a luta para conseguir esse reflorestamento e esse auxílio. Fábio, e esses passos vagarosos, que mensagem que você nos dá para encerrar, infelizmente, o nosso programa? A sua expectativa é de esperança ou de desânimo
diante dessa situação? A minha expectativa é de esperança. A gente sente um desânimo gigantesco quando vê situações como a das queimadas, mas eu acredito que tanto a juventude, eu sou jovem, mas assim, a que me antecede, vejo pelo meu irmão mais novo, vejo pelas crianças que têm uma consciência social e uma consciência ambiental muito maior do que eu tinha na idade deles. Vejo a preocupação desses jovens, mais jovens que eu, com a natureza, com os animais. Então eu estou esperançoso, por mais que a luta seja grande. A luta é de tempo, muito tempo, mas eu acredito que com muita tentativa a gente vai conseguir conquistar esse espaço, mas a gente precisa de auxílio de órgãos públicos interessados nisso. Precisa conseguir cobrança de empresas que precisam prestar esses serviços para auxiliar nisso também, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Não é uma vontade, uma boa vontade, um bom plano que resulta em bons resultados. Isso é só o início. A gente precisa de grandes recursos, de uma força grande, tanto da comunidade civil, quanto das pessoas de recursos monetários maiores, vamos dizer assim, que têm mais dinheiro, conseguir auxiliar a gente nessa parte. Entendi. Nós estamos conversando com o Fábio Bota, o estudante de biologia, que em mim só causa uma satisfação por uma coisa que eu acredito. Eu acredito nessa rapaziada. Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Eu que agradeço. E parabéns pelo seu trabalho e siga em frente com essa vontade de fazer acontecer. Muito obrigado. Eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui falando. Era uma conversa que, assim, eu poderia estender por horas, mas o tempo é limitado, então eu agradeço pelo tempo que a gente teve. Legal. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado a você que acompanha o nosso programa TV Pé de Figo no canal 8, VV8 TV da NET. Muito obrigado e até a próxima.